Vem aqui para frente. Amém? Yuri também. Fica só o pastor ali na porta, amém? Aleluia. Vou sentar mais aqui na frente. Glorificado seja o Senhor. Palavra do Senhor aberta no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 11. O livro de Crônicas está lá no Velho Testamento. Está lá depois do livro de 2 Reis. Achou, Edson? Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar. Amados irmãos, essa semana nós completamos a 3ª semana em que nós estamos aqui orando na madrugada com Deus. E glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Nessas 3 semanas nós pudemos perceber a ação de Deus nas nossas vidas. Fácil não é, porque acordar 4h30 da manhã, sair de casa, vir para a igreja, orar, voltar, aí o pastor sobe de novo para trazer criança para a escola e volta, e aí já emenda o dia inteiro nos afazeres de casa. Não é fácil, mas tem uma coisa maravilhosa que acontece quando nós buscamos ao Senhor, que é a demonstração de amor do Senhor pelas nossas vidas. Quando eu sempre falo isso, né? Quando nós não oramos, quando nós não buscamos, quando nós não participamos das coisas do Senhor, a gente vai ficando meio que para trás. E aí você depois não pode questionar por que acontece algo na vida do A, do B, e na tua às vezes não acontece, na vida do outro não acontece. É porque cada experiência que você vive diante de Deus, ela vai depender da qualidade da busca que você exerce diante de Deus, da excelência com que você serve o Senhor, da forma como você busca o Senhor. Para uns, as coisas talvez demorem um pouco mais a acontecer, porque tudo acontece no tempo de Deus, tudo acontece por permissão ou vontade de Deus. A palavra do Senhor nessa noite, ela diz para nós que se o Senhor fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem toda a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós
Irmãos, se nós não tivermos a visão de que buscar ao Senhor não é só durante o culto, buscar ao Senhor não é só enquanto eu estou aqui dentro da casa do Senhor, mas é buscar ao Senhor, é andar em espírito, é estar a todo tempo com a mente voltada para as coisas espirituais. É assim que a gente vive grandeza de Deus, é assim que a gente adquire o discernimento, é assim que a gente percebe e vê quando Deus está nos dando um livramento, quando Deus está derramando sobre nós uma graça, é andando em espírito. Mas para mim andar em espírito, irmãos, eu preciso verdadeiramente abandonar as coisas do mundo. Eu preciso que aconteça na minha vida, que eu busque algo na minha vida, que talvez seja uma das coisas mais difíceis, que é o controle da mente. Se eu não tiver o controle da minha mente, se eu deixar a minha mente vagando por aí, há um ditado no mundo que é muito certo esse ditado: mente vazia, oficina do diabo. Quando a minha mente está ali divagando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem, a minha mente começa a visitar situações, lugares e coisas que depois eu posso gerar no meu coração uma situação de pecado. Então eu preciso dominar a minha mente, eu preciso que a minha mente esteja cativa em Cristo Jesus, que o Espírito Santo ele possa dominar os meus pensamentos, para que eu não entre numa situação de pecado. A palavra lá em Gênesis, eu sempre falo isso aqui, né? A palavra lá em Gênesis, ela diz o quê? Eis que o pecado bate à porta do meu coração. Mas cabe a quem dominar? Cabe a mim dominar. Não é o Senhor que vai dominar o pecado em mim, é eu que vou resistir ao pecado. A palavra de Deus fala: resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo quer trazer uma tentação para nós, naquilo que nós achamos que somos muito fortes, ou naquilo que nós sabemos que é a nossa fraqueza. Se a minha fraqueza é determinada coisa, eu preciso aprender a fugir da aparência do mal. Porque muitas vezes, amados irmãos, o inimigo vai colocar um prato tão bonito na tua frente, que você vai achar que é Deus que está te abençoando. E não é. Quando você dá aquela primeira garfada, desce que é uma maravilha na boca, né? Mas quando passa da garganta para baixo, é fel puro. É algo que vai queimar no teu estômago, vai te fazer mal. E nós precisamos entender que muitas das vezes não é o prato mais bonito que é o prato mais valoroso. Não é o prato mais bonito que é o prato mais gostoso, né? Para quem gosta de mexer com cozinha, de cozinhar, né? Sabe que quando você está ali preparando uma comida, e você faz aquela comida, né, com todo o zelo, com todo o carinho, a comida sai até com gosto melhor. Mas quando você vai lá e fazer a comida por obrigação, quando você não está a fim de fazer, não sai aquela coisa bacana, né? A gente, quando a gente vai casar, que a gente sai da casa da mãe da gente, uma das primeiras coisas que a gente sente falta pro marido, né, é da comida da mãe, até a gente acostumar com a comida da esposa da gente. Aí depois que você acostumou com a comida da sua esposa, você vai sentir saudadezinha de vez em quando de alguma coisa, de algum prato que a sua mãe fazia. Mas você vai dar ênfase à comida que a tua esposa faz, porque é a comida que você vai comer diariamente. A mesma coisa, nós trazendo isso para a casa do Senhor, é quando vem um pregador de fora pregar na igreja. Ele vai trazer uma comida diferente. Ainda que seja a palavra de Deus pregada, mas é uma pessoa diferente. Então vem uma comida diferente, vem um prato saboroso, é como a comida de domingo, né? É o pernil assado, a panceta assada, então é gostoso demais. Mas o arroz com feijão, né, irmãos? De todo dia, é o pastor que dá, né? Então arroz com feijão não pode faltar, porque se faltar o arroz com feijão de segunda a sábado, o negócio é complicado, né? Já pensou o Yuri lá pintando casa lá, e só na base do pão com salame, Igor montando aqueles palcos pesados lá, só na base
Só na base do café com leite, do pão com manteiga, 3 horas da tarde, aguenta ou não? Não aguenta. Só na base do pão com mortandela, não vai não. Tem que ter uma comida que dá sustância. A palavra de Deus pregada, ela tem que ser um alimento que traz sustância para você caminhar, para você chegar no próximo culto, alimentar de novo, chegar no outro, alimentar de novo. Se nós não alimentarmos, amados irmãos, nós vamos enfraquecendo. Nesses dias que nós estamos aí, vindo na madrugada aqui para a igreja orar, ontem, por exemplo, eu levantei 4h30 da manhã, viemos aqui para a igreja, oramos e tal. Eu tinha que estar em Poços, 9h30, fui para Poços, cheguei de Poços, nossa, estava um calor daquele violento e tal, cheio de coisa para fazer, relacionado ao evento de amanhã, do feijão de manhã, cheio de coisa para fazer, para resolver, fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí, 6h30 da tarde, eu tive uma reunião e tal, acabou a reunião, fui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, a Lucimar tinha saído, começou a chover, eu tive que sair para buscar ela. Sei que eu cheguei em casa, era 9 horas da noite, 4h30, quase que direto, até 9 horas da noite. Cansa? Cansativo? Mas eu jamais vou reclamar de estar na casa do Senhor, buscando o Senhor, porque é o que a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu, pastor Márcio Mencari, sou dependente totalmente dessa palavra aqui. Sou totalmente dependente dessa palavra. Eu preciso do perdão do Senhor todos os dias. Eu preciso que o Senhor sare a minha terra todos os dias. Sabe por quê? Porque quando eu dobro meu joelho, eu peço a Deus: Senhor, prepara a minha vida para eu subir com o teu filho Jesus. Eu não vou subir de qualquer jeito. Eu não vou subir com meu coração amargurado. Eu não vou subir com meu coração entristecido. Eu não vou subir com meu coração, com a minha vida toda torta. No céu não vai me caber lá desse jeito. Então eu preciso que o Senhor sare a minha terra todo dia, que o Senhor me perdoe todo dia, perdoe os meus pecados todo dia. Eu preciso que o Senhor me abra os meus olhos todos os dias, para que eu me desvie do caminho mau, para que eu me desvie dos maus caminhos, para que eu me desvie dos maus pensamentos, das más ações, das más companhias, para que eu possa me desviar desses lugares, porque os olhos do Senhor, para que eles estejam abertos e os ouvidos deles atentos à oração que se fizer aqui nesse lugar. Nós chegamos 15 minutos antes aqui para começar o culto orando, e a gente ora 15 minutos aqui, 12 minutos, 13 minutos, iniciamos o culto orando, terminamos o culto orando. Porque não há coisa melhor a fazer do que falar com Deus. Às vezes nós estamos estudando, sobre isso aqui estávamos estudando sobre isso aqui nas 2 últimas quartas-feiras. Às vezes nós estamos tão oprimidos que o que nós queremos é conversar com alguém, mas nós queremos conversar com alguém de corpo e alma, alguém que tenha sangue que nem nós, alguém que passe pelas mesmas lutas do que nós. Quem aqui acha que pessoas passam a mesma luta que nós? Quem aqui acha? Vocês acham que passa? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão aí. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sou o Yuri. Eu não sou o Alessandro. A luta pode ser até a mesma, mas a consequência da luta na vida de cada um é diferente. Talvez aquilo que para mim eu administro de uma forma mais fácil, outra pessoa não vai conseguir administrar. A pessoa vai se prostrar. Talvez aquilo que a pessoa administra de uma forma tranquila, eu não vou conseguir administrar, eu vou me prostrar. Então eu não acho que as lutas são iguais, não acho que as consequências são iguais. Cada um tem um jeito de ser,
cada um tem um temperamento. Talvez uma buzinada que o cara dá pro Igor lá no trânsito, a reação dele é uma, do Yuri é outra. Talvez uma palavra que uma pessoa fala com você no seu trabalho, para Alessandro é uma reação, o Bruno é outra. Talvez uma não olhada de um irmão na rua, um irmão passa na rua, está tão distraído ali, ele passa batido e não te vê. E aí ele não te cumprimenta, capaz do Senhor, aí você já acha que o irmão, aí você fica borocochô porque o irmão não te cumprimentou. Meu irmão, se você for depender de mim para te conhecer na rua, é raro, viu? Bisonho do jeito que eu sou nesse ponto aí, meu filho. Ih, vou pelejar. Às vezes eu vejo, tem vezes que eu não vejo, não. Hoje eu vi a Alessandra. Aí, ô Alessandra! Até em dia, meu filho, eu passo e nem vejo. Né, Lorena? Lorena aí é uma dessas aí, ó. Passa pela igreja inteira, não vê ninguém. Né? Não vê ninguém, de dia nenhum, ninguém, não vê ninguém. E tal. A gente que vê ela, mas não vê a gente não. Né, Lorena? A Lorena é desse jeito. Ainda mais depois que ela entrou no casamento com o Bozão, aí acabou mesmo, aí ninguém aguenta mais. Mas é desse jeito. Então tem dias que a gente está nessa situação. Quantas vezes eu pegava ônibus para viajar, eu sentava lá atrás, eu não estava afim de falar com ninguém. Aí sentava uma pessoa do lado, falando, eu ali querendo ficar quieto, querendo cochilar, às vezes você trabalhar a noite inteira, e a pessoa tá aquele negócio todo, né? Aí você via que não tinha jeito mesmo, você entrava na conversa, né? Então vamos conversar então, vamos conversar até essa pessoa dormir aí, vamos falar também. Aí falava, aí a pessoa cansava, né? Dormia aí, ia dormir também. Quantas vezes? Agora imagina Deus que não dorme, imagina Deus que não cansa, imagina Deus que Ele olha para nós e vê às vezes o nosso cansaço físico, e Ele fala assim, poxa, mas eu não sinto isso, eu não sinto cansaço. Mas olha lá, olha, meu filho, minha filha, mesmo assim, saiu de casa a pé, de madrugada, e está aqui. Veio para esse lugar que eu edifiquei com o meu nome, para falar comigo, para me clamar. Saiu, ele podia fazer isso lá na casa dele, deitado na cama, levantado, ir para a sala, dobrado o joelho. Não, ele saiu de lá e veio aqui, para poder orar, para falar comigo. Você acha que isso não tem um peso diante de Deus? Lógico que tem. É lógico que tem. E aí é que a gente muitas das vezes separa, né? Os homens, e aí a gente põe as mulheres também, né? Dos meninos, das crianças. Vai acordar uma criança 3 horas da manhã para levantar para orar para você ver. Capaz, não vai de jeito nenhum. Ela pode ficar acordada até tarde, mas depois que ela dormiu, para você acordar ela, filho, capaz. Mas eu quero dizer, irmãos, que nós, como igreja, nós precisamos muitas das vezes pedirmos ao Espírito Santo que nos desperte do sono espiritual. Às vezes nós estamos sonolentos espiritualmente, estamos cochilando espiritualmente, e as coisas estão passando, as bênçãos estão aí, e todo mundo, um pega uma daqui, outro recebe outra dali, e às vezes você está ali pescando e não está pegando nada. E a Bíblia fala que de mais de 8.000 promessas, mais de 8.000 promessas que existem na palavra de Deus. Mas, como eu sempre preguei também, a Bíblia é um livro de condição para você ter a concessão. Você vai ter sempre que fazer alguma coisa, sempre que buscar alguma coisa. E às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu oro na minha casa e tal, amém. A palavra fala para você entrar no teu quarto e orar mesmo. Mas, troca essa água, né? Não falou? Quente pra caramba. Acho que a Lucimar está com uma garrafinha de água ali. Acabou? Amém. Então, o que acontece? Às vezes você fala assim, mas eu oro na minha casa e tal. Amém, você tem que orar mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes é preciso que a gente saia da nossa zona de conforto, saia do lugar que é bom para mim,
como diz o outro, está um calor violento hoje, está muito quente. Às vezes é preciso a gente sair do ar-condicionado e entrar debaixo do sol. A Bíblia fala: pedir e não recebeis, porque pedides mal. Mas a Bíblia fala que se você bater na porta, a porta vai abrir. Então você tem que saber, pode achar isso. Então você tem, amado irmãos, que ao falar com Deus, lembrar de uma coisa que eu também sempre falo aqui: Deus não deve nada para nenhum de nós. Deus não nos deve nada. O Senhor não nos deve nada. O maior presente que o Senhor poderia nos dar, Ele já nos deu. Chama-se Jesus Cristo e Espírito Santo. Esse é o maior presente que Ele poderia nos dar. Direito à salvação, direito a entrar no Santo dos Santos, entendeu? Sem ter que matar pombinha, sem ter que matar rolinha, sem ter que matar uma ovelha, porque a ovelha já foi morta, que é Jesus Cristo. O cordeiro, né? Ele já foi morto, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia por nós, que é um presente maior que esse. E a própria palavra diz que Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora, eu preciso, amado irmãos, valorizar aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Eu preciso dar valor a isso. Valor à saúde, valor valor à saúde, valor ao trabalho, valor também ao tempo livre que eu tenho para poder estar com o Senhor. Eu fui em Poços, foi quinta-feira, ontem. Fui em Poços, tem que pôr umas pés de gelo nessa água, trazer uma garrafa d'água gelada, que tá o osso, o negócio está esquentando, tá doido? Eu fui em Poços, e um calor violento lá. Eu entrei dentro do supermercado lá, fiquei um tempão dentro do supermercado lá, e dentro do supermercado estava fresquinho. Nós vamos sair para o estacionamento. Sangue de Jesus tem poder. Aí, imagina agora aquelas pessoas que têm que andar 10, 15 quilômetros a pé para ir no culto. Eu estava vendo um missionário lá da minha região lá, que ele era missionário lá no Nepal. O pessoal andava 3 dias para ir para o culto. O culto durava 7 horas. Dizendo que era o tempo todo do louvor, o povão aqui, ó. Ninguém saía para ir no banheiro. Dizendo que o povão só aqui, ó. Estava agitando, cantando, louvando. Na hora da palavra, escutava até os birimbondos, né, como diz o outro, passando. 7 horas durava o culto lá. E depois mais 3 dias para ir embora para casa. O pessoal andando. O pessoal tinha que andar. Esse pessoal que era missionário, e só chegavam nesse lugar de caminhão. Tão longe que era o lugar. Então eu fico imaginando, às vezes nós temos tanto tempo, às vezes nós moramos do lado da igreja, moramos pertinho da igreja. Quando eu morava em Manhuaçu, eu andava numa distância, mais ou menos, né? Como daqui, lá na minha casa, para ir para o culto. Ou daqui na casa da Alessandra, mais ou menos, para ir no culto. Eu achava longe. Tinha um morro para subir ainda, eu achava longe. Mas é aquelas pessoas que têm que andar 3, 4 quilômetros para ir. Não tem carro, não tem ônibus. Tem as pessoas que moram em cidade grande, e aí tem que ficar, às vezes o culto acaba, às vezes tem uma vigília, a pessoa está lá na vigília, a vigília acaba meia-noite, a pessoa tem que pegar corujão. Eu não sei se algum de vocês aqui já morou em cidade grande. Corujão que passa de 2 em 2 horas. Às vezes o corujão passa 1 hora da manhã, o outro é só 5 horas da madrugada. E você não tem ônibus para ir embora, viu? E você mora longe pra caramba da igreja, como é que você faz? E aí você fica ali. Quem que te guarda no ponto de ônibus? É Deus. Não tem outra pessoa para te guardar, é Deus. Quando tem um grupo de irmãos, o pessoal topa, vamos embora todo mundo junto. Aí vai ficando um de cada canto, mas quando não tem. Uma vez eu fui de a pé para a igreja em Belo Horizonte, dava mais ou menos 1h30
caminhada a pé, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tomei uma chuva, um chuvão. Cheguei lá, fui pro banheiro, tirar a roupa, torcer a roupa, deixar a roupa molhada e ficar no culto e tal. E aí eu fico imaginando, né? Quantas pessoas que têm testemunhos tremendos para contar por causa dessas dificuldades que tinha para chegar na casa de Deus. Quantas bênçãos não receberam. E às vezes você está ali no tempo, pertinho da casa do Senhor, você não vou participar, não sei, não vou e tal. Aí o que acontece? Você acha que a bênção vai chegar primeiro na vida de quem? Daquele que está buscando aí. Daquele que está buscando. Às vezes a pessoa que está buscando está achando que está demorando demais para chegar, né? Às vezes está achando que está demorando demais. Eu fazendo uma análise essas 3 últimas semanas, né, Lucimar? A gente recebeu bênçãos assim grandes demais, mas por causa da busca, né? E a palavra diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Amados irmãos, não tem coisa melhor do que a casa do Senhor. A casa da gente é bom? É bom demais da conta. Eu gosto demais da minha casa, eu gosto demais da minha cama, eu gosto demais do meu quarto, eu gosto demais da cozinha da minha casa. Eu gosto demais. Mas fica uma semana sem vir no culto, você vê. Fica uma semana sem ouvir a palavra do Senhor, para ser a mesma coisa. Pelo menos para mim. É como se eu abrisse um buraco aqui e tivesse faltando. E acontece isso mesmo. Abre-se um buraco, no meu coração abre-se um buraco muito grande. Esse buraco só é preenchido pelo Senhor. É por eu estar aqui, ver os irmãos, cumprimentar os irmãos, pegar na mão do irmão, estar orando com o irmão. É assim que a gente vai rompendo de glória em glória. Ser cristão, como a gente fala, não é fácil. Estar na casa do Senhor todos os dias, para todo mundo, não é fácil. Tem uns que trabalham, né? Temos o Igor que trabalha viajando, chega tarde, às vezes. Outros trabalham no horário do culto. Então vem no dia que dá. Mas eu falo uma coisa para você: nosso Deus é tão maravilhoso que cada dia que nós vemos, que a gente vem na casa do Senhor, é uma surpresa diferente que nós vivemos. É uma palavra que você ouve, é um cântico que é cantado e toca no seu coração, é uma oração que é feita e aquela oração toca você. Cada dia que você vem aqui é uma experiência nova que você vai viver. Você só não vai viver uma experiência nova com o Senhor, irmão. Você só não vai viver se você estiver fechando as portas do seu coração para Deus. É só assim que você não vive. Porque a palavra de Deus, todos os dias ela se renova. Todos os dias você pode ler o mesmo versículo todo dia. Todo dia você vai ter um entendimento daquele versículo para aquilo que você necessita. Então, a igreja, amados irmãos, como fala aqui nesse texto que nós lemos, Salomão, quando o Senhor vai até Salomão, né? O Senhor aparece a Salomão, o Senhor manda ele escolher o que ele quisesse: dinheiro, que os seus inimigos fossem entregues na sua mão, tudo o que ele quisesse. No entanto, ele escolheu sabedoria. Sabedoria é algo que, se nós pedirmos, o Senhor nos dá. Sabedoria. E nos dá, irmãos, porque muitas das vezes nós vamos ser porta-voz de Deus nessa terra. Nós vamos ser porta-voz de Cristo nessa terra. As pessoas vão ouvir a palavra de Deus através de quem? Através de nós. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito e profetizarão.
Então, amados irmãos, essa palavra é para você, para cada um de nós. A começar pela minha vida, pela vida dos obreiros, pela vida de cada um. Essa palavra é para cada um de nós. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. Agora, uma coisa eu digo para você: quando o Espírito Santo veio sobre os irmãos lá no início da igreja, a palavra diz que eles estavam aonde? Reunidos. Eles estavam orando, e veio como línguas como que de fogo sobre cada um deles. E eles começaram a falar outras línguas, as mesmas línguas daqueles judeus de outras localidades que estavam ali. Talvez você vou contar um testemunho aqui. Certa vez eu ouvi um testemunho, diz que chegou um pessoal numa fazenda, e tinha lá um rapazinho lá que trabalhava naquela fazenda, que era até meio analfabeto, e chegou um grupo de alemães naquela fazenda, e o pessoal era crente ali e tal. Vamos orar, então vamos orar. E de repente aquele rapazinho começou a falar a língua toda enrolada lá, e aqueles alemães estavam entendendo tudo que aquele rapaz estava falando. O Espírito Santo tomou aquele rapaz ali, aquele rapaz começou a falar em alemão com aquele monte de gente que chegou naquela fazenda. Então, irmãos, é experiências assim que eu busco para mim, experiências que ninguém explica. É essas experiências que 5 horas da manhã que eu estou buscando para mim viver essas experiências. A Bíblia não fala pedir e não recebeis porque pedis mal, né? Então a igreja tem que aprender a pedir ao Senhor aquilo que ela precisa viver. A igreja, não só a fonte de água viva, como várias igrejas por aí, precisa viver um renovo vindo do Espírito Santo. Um renovo, uma coisa, algo novo. Cada dia algo novo, para que você não fique na mesmice. Então, que nós nessa noite, amados irmãos, venhamos a buscar isso de Deus. Um renovo para a nossa vida espiritual. E eu quero dizer para cada um de vocês: peça ao Senhor nas suas orações que preparem a sua vida, a vida de cada um, para subir com Jesus Cristo. A partir do momento que você pede isso a Deus, prepare-se para ser moldado segundo o caráter de Cristo. Quando você pede isso a Deus, você está dando ao Senhor a autoridade para que Ele molde você segundo o caráter de Cristo. Então, se você quer morar no céu, peça isso a Deus: Senhor, prepara a minha vida para subir com o teu Filho Jesus. Porque como não vai subir de qualquer maneira, a gente precisa ser moldado segundo o caráter de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. E é bom demais falarmos do poder de Deus. É bom demais vivermos experiências com Deus, termos uma situação verdadeira diante de Deus. Não adianta nada, irmãos, a gente falar, mas não viver essas experiências com o Senhor. Nós precisamos viver. Mas não fique esperando o outro lá viver para você ver, o outro viver para você viver, não. Vive você. Salvação é individual. Salvação é individual. E eu quero também dizer aos irmãos: não perca a oportunidade, de falar do amor de Cristo. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, aonde você estiver. Não perca essa oportunidade. Talvez a pessoa para quem você está dizendo ali algo do amor de Deus, talvez é a última oportunidade daquela pessoa. E talvez seja também a sua última oportunidade de falar alguma coisa, que Jesus pode voltar para você naquele momento. Então não perca a oportunidade. Fala com o seu vizinho. Essa semana a Alessandra falou para a gente fazer uma visita.
Fomos lá, fizemos a visita, foi bênção a visita que fizemos lá, mas eu não conhecia a pessoa. A pessoa chegou na Alessandra. Por que chegou na Alessandra? Porque reconheceu nela uma serva de Deus. Porque se ela fosse uma coisa aqui na casa dela, fosse outra, a pessoa chegando lá, a pessoa vizinha ia falar: isso aí, isso não é crente não, isso não é crente não. Mas a pessoa buscou nela, porque viu nela o brilho de Cristo. E aí nós fomos lá, fizemos a visita conforme ela nos orientou lá, estivemos lá conversando, fiquei umas 2 horas lá com o pessoal, e foi bênção aquilo que Deus fez ali. As pessoas ouviram algo que há muito tempo elas não ouviam, e eu não estou falando algo que foi falado por mim não, algo que foi falado para elas do Espírito Santo. Quando fomos aprofundando, descobrimos que as duas eram desviadas do Evangelho. As 2 pessoas. Então você vê o que acontece. Quando eu falo para as pessoas, tem gente que acha que você tem que ficar indo atrás dos outros, que não, que eu tenho que ir, porque e tal, porque não sei. Quando Deus tem um plano, vai ter a hora certa de você chegar. Vai ter a hora certa que Deus vai abrir o caminho para você ir. Não adianta querer fazer as coisas sem o entendimento que o Espírito Santo dá. Não adianta. Tem momentos que você tem que ficar em silêncio, ouvir, deixar o Espírito Santo falar. Eu não tenho costume de ficar andando atrás de desviado não, irmãos. Eu não tenho esse costume não. Não tenho. Ficar andando atrás de gente que já falou mais de 500 vezes que não quer saber de Jesus. Eu não tenho esse costume não. Agora, se o Senhor falar no meu coração que, Márcio, vai atrás de fulano de tal, é na hora, não penso 2 vezes. Mas eu ficar correndo atrás de quem não quer nada com nada, não. A Bíblia fala para a gente ir atrás dos órfãos e das viúvas. Eles têm necessidade. Agora, quem conheceu, quem viveu, quem experimentou e virou para mim, tchau, deu uma banana para a igreja, foi embora, é a mesma passagem do filho pródigo. Na hora que ele estava na pior, ele lembrou de onde? Da casa do pai. Então eu quero dizer para vocês, há um tempo para tudo na terra. Tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Há um tempo para tudo na terra. Ultimamente tem vindo muito no meu coração, para cada membro desta igreja, cuidar mais da sua vida espiritual. Esquecer um pouco da vida espiritual dos outros. Cuidar mais da sua vida espiritual. Buscar mais essa intimidade com Deus. Buscar mais esse conhecimento da palavra. Às vezes nós nos preocupamos em ganhar o mundo inteiro, sendo que a Bíblia fala que se você ganhar uma alma, você ganhou o mundo inteiro. Mas a Bíblia também fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a tua salvação. Às vezes as pessoas esquecem disso. Eu acho que nós precisamos, cada um de nós aqui, olhar mais para a nossa vida espiritual. Quando nós quando nós recapitulamos os estudos sobre a volta de Jesus, né, quando nós tivemos 16 lições. Na 8ª lição nós recapitulamos lá da primeira, e eu passei um áudio aqui para a igreja. Tinha uma frase naquele áudio que dizia, que uma mulher dizia, né? Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. O que quer dizer isso? Em vez de ficar preocupado com a vida espiritual do outro, ela precisava pensar mais na dela. Tem hora que nós precisamos pensar na nossa vida espiritual. Pensar naquilo que nós estamos fazendo, pensar naquilo que nós estamos vivendo, pensar naquilo que nós estamos passando.
Às vezes você está passando um vale, uma luta danada, porque Deus estava ali a ponto de trazer uma correção ou algo, você meteu a mãozão na frente e pediu Deus de agir ali. Isso aconteceu comigo ano passado, hein? Ano passado, se não me engano. Uma pessoa, eu entrei numa batalha espiritual por uma pessoa aí, e passei o vale do sangue de Jesus tem poder. Não era para ter entrado, não era para ter interferido no agir de Deus. Caí na besteira de fazer isso. Paguei um preço violento. E aí minha família pagou de tabela também, né? O sacerdote do lar sou eu. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Chegar numa determinada situação, ó, Deus, um abraço aqui para mim. Nunca mais eu faço isso por ninguém. Sabe por quê? Já teve um que fez. Jesus Cristo de Nazaré. Ele já fez isso. Se a pessoa não reconheceu, meu amigo, não vai ser você que ela vai reconhecer. Então nunca mais eu faço isso por ninguém. O pastor está aqui para lutar, para pregar, entendeu? Junto com a igreja. Individualmente falando, cada um carrega a sua cruz. Cada um pega a sua cruz e segue. Estamos aqui no quartel sendo treinados e capitaneados pelo maior general que já existiu e que vai existir por todo o tempo, que nunca perdeu uma batalha. Temos a nosso favor um advogado que nunca perdeu uma causa. Temos uma milícia de anjos que a palavra de Deus fala que o Senhor dará ordem a eles a nosso respeito. Jesus já morreu na cruz por nós. Então saiba que você não vai morrer na cruz por ninguém. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus.